vejamos, a mensagem dos capítulos 33 ao 48 concerne, em síntese, em resumo, a futura obra redentora de Deus, conforme revela no Novo Testamento. O Novo Testamento não fala de redenção, não fala de perdão, não fala de uma nova aliança. Pois é, o que o capítulo 33 ao 48 de Ezequiel faz. Fala não somente da restauração física da terra, porque ele fala que a terra será restaurada. E a terra, no caso, é a terra de Israel, né? Mais especificamente a de Israel. Fala não somente da restauração física de Israel, a sua terra. Peraí, deixa eu consertar isso. Fala da restauração física de Israel, a sua terra. A nação, o povo de Israel, voltando fisicamente para a sua terra. Vem, acabou o cativeiro, vem para cá. Como também da restauração final futura. Então aquelas profecias deles voltando, aquela beleza toda, ela tem um cumprimento maior, a gente chama de sensus pleno, na restauração neotestamentária, a restauração feita na vida das pessoas por Deus. Sua plena realização é reservada por Deus como Israel espiritual, junto às nações, como resultado de missões. Então vamos ler profecias importantes de Ezequiel sobre o Messias, que às vezes a gente pensa que é só Isaías que fala e não é. Então vamos lá. Estamos em Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 ao 24. Vamos lá, minha gente. Capítulo 17, do 22 ao 24. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei do principal dos seus renovos, cortarei mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei, e produzirá ramos, e dar-lhe fruto, e fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda a sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, diz, e o farei. Olha aí. Através de quem isso? Através do Messias, profecia messiânica. 21, 26 e 27. Vinte, 26 e 27? Não, 21, 26 e 27. Assim diz o Senhor Jeová: tira a atadura e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta-o ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, porém a ela não será mais até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová acerca dos filhos de Amon e acerca dos seus desprezos. Diz, pois, a espada está desembainhada, a sacalada para a matança, para consumir e para reluzir. Quem é que tem direito aí? Jesus Cristo. Está falando do Messias, de Jesus. 34, do mesmo livro, versículo 23 e 24.
34, versículos 23 e 24. Eu levantarei sobre ela um só pastor, e ele as apacentará. Meu servo Davi é que as de apacentar, ele lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu Senhor e o meu servo Davi será príncipe no meio dele. Eu, o Senhor, o disse. Mas espera aí. Como é que Davi podia ser pastor se Davi já estava morto? Aponta para Jesus Cristo. Tudo bem? Pois bem, então terminamos com o livro de Ezequiel. E aí, gostaram? Como é que foi? Interessante o livro de Ezequiel? Vamos falar um pouco sobre Daniel? O tema de Daniel é a soberania de Deus na história. Em Daniel, Deus coloca os reis, remove os reis, ele mostra a soberania dele na história. A data é cerca de 536 a 530. Ou seja, quando o cativeiro está terminando. Que são 70 anos de cativeiro. Só fazer conta, contando da primeira leva, tá? 606, 570, 536. Agora, a parte de Daniel é histórica e parte é profética. Dá para perceber bem isso, que ele está contando a história do cativeiro na Babilônia. Tanto é que, embora os judeus considerem Daniel um profeta, o livro dele não está entre os profetas, está entre os escritos. Lembra que nós estudamos isso, quando estudamos tudo sobre a Bíblia? Mas, embora o livro esteja lá, ele é considerado um profeta. Então vamos lá. O autor do livro é Daniel e o nome significa Deus é meu juiz. Autor Daniel, o nome significa Deus é meu juiz. Capítulo 12, versículo 4, por favor. Vamos lá, minha gente. Daniel 12, 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então, foi Daniel que escreveu. Fecha este livro. E sela até o fim dos tempos. Por que sela até o fim dos tempos? Porque algumas coisas que estão nele só acontecerão no fim dos tempos. Então aí fica claro que é Daniel que está escrevendo, e tem também uma seção autobiográfica. Do capítulo 7 até o capítulo 12, tem muitas informações que nos levam a entender que é o profeta Daniel quem está escrevendo. Bom? E Jesus também fala que o livro é de Daniel. Vamos ver Jesus falando? Mateus 24, 15. Por favor. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Agora lê 9, 27. Mateus 9, 27. Não, Daniel 9, 27. Foi lido Mateus 24, 15. Agora lê Daniel 9, 27. 9, 27.
E ele afirmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, minha gente, segura a fé aí. Segura a fé aí, porque nem todo mundo acredita nisso, mas é o que a Bíblia está dizendo. Jesus está falando da abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. O que é isso, minha gente? A abominação da desolação de que falou o profeta Daniel é o seguinte: um rei chamado Antíoco, o pessoal briga comigo que eu falo errado, eu falo Antíoco, é Antíoco, difícil, né? Um rei chamado Antíoco, ele faz uma aliança. Ele é um rei, descendente de um dos 4 generais de Alexandre, mas se eu for falar da questão histórica, eu vou tomar muito tempo. Então esse rei, ele faz uma aliança com Israel. Faz uma aliança com Israel. Uma aliança de 7 anos. Um concerto. Mas no meio do caminho ele quebra o concerto. Como é que ele quebra o concerto? Ele fala: não, agora vocês vão ter que me adorar como Deus. Eu fui bom para vocês, cuidei de vocês direitinho, agora vocês vão ter que me adorar como Deus. Os judeus falam, os hebreus, os judeus, porque ele já é judeu. Os judeus falam para ele: não, senhor, aqui ninguém vai adorar homem como se fosse Deus, não. Ele vai, bom, não vai adorar por bem, vai adorar na marra. Ele vai e manda tirar os utensílios da casa de Deus, né? E viola o templo. Ele não destrói, ele viola. Como é que ele viola o templo? Ele manda oferecer um sacrifício de uma porca no altar, que é uma abominação para os judeus, e uma estátua do deus grego Zeus dentro do templo, e faz aquela bagaceira. Desculpa, bagaceira. Faz aquela bagunça. Isso é a abominação da desolação. No tempo de Jesus isso já não tinha acontecido? Sim ou não, senhoras e senhores? Já tinha acontecido, não tinha? Porque Daniel é bem, né? Jesus é bem depois de Daniel, não é isso? Como é que Jesus fala que vai acontecer outra vez? Lê Mateus 24, 27. Vamos lá, lê Mateus 24, 27. Por favor. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Tem alguma coisa errada, eu devo ter falado o versículo errado. Mateus 24, 15. 24:15. Quando, pois, virdes que as abominações da desolação de que falou o profeta Daniel... Peraí, de que falou o profeta Daniel? Mas o que ele falou já tinha acontecido? Por que Jesus fala que vai acontecer de novo? Continua. O profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Continua? Continua, terminou. Terminou 15 a 16. Então, Não, só até o 15. 15. Até o 15 está bom. Quem lê, entenda. Ou seja, vai acontecer de novo. Jesus não está dizendo que vai acontecer de novo? Então, o que acontece, gente? Aquele acontecimento histórico, aquele rei que queria ser adorado, não quiser adorá-lo, ele forçou, quebrou o pacto e forçou a adoração, e teve morte, teve guerra, teve perseguição. Esse fato histórico Jesus pega como símbolo da grande tribulação, que vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Por quê? Porque quando a igreja for retirada daqui,
Tem gente que crê que a igreja vai passar pela grande tribulação, não vai entrar nesse mérito, porque nós não estamos falando de escatologia. Mas quando a igreja for retirada daqui, o mundo vai virar uma bagunça. E aparecerá um cavaleiro, um cavalo branco. É claro que não vai aparecer assim, é o símbolo que o Apocalipse usa, trazendo uma falsa paz, não é isso? Só que no meio do caminho esse cavaleiro vai falar, não, agora eu quero ser adorado, não é isso? E aí vai começar a segunda parte da grande tribulação, que a primeira parte, 3 anos e meio, é de falsa paz. A segunda parte é de guerra, sofrimento, dores. Então, senhoras e senhores, mediante a fala de Jesus 24, em Mateus 24, 15 a seguir, vai ter grande tribulação ou não vai? Vai. Porque tem gente que acha que Deus é tão bonzinho que não vai ter grande tribulação. Dói com esse barulho. Pois bem, ficou claro, né, gente? Depois estuda devagarinho em casa. Quando nós formos estudar a escatologia, nós vamos falar desse assunto de novo, mas pensa, seja ovelha. Como é que é a ovelha? A ovelha, ela come, regurgita e mastiga de novo e engole de novo, não é isso? Pois é, o estudante de teologia tem que ser a mesma coisa. Ele tem que ouvir aqui, mastigar bem, jogar para fora, mastigar de novo e engolir de novo. É igual o crente quando sai do culto. O crente quando sai do culto ele tem que sair ruminando aquilo que ele comeu durante o culto. Tem que ser ovelha. A ovelha é ruminante. Mas se não quiser ser ovelha, tem uma outra coisa também. Isaías capítulo 1, verso 3. Vai lá. Isaías 1, 3. Pode? Ou é ovelha, ou é isso aí. Tomara que eu tenha acertado o versículo. Achou, Lê? Isaías 1, 3. Isso. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, nós é que devemos escolher. Ou nós somos como ovelha, ou somos pior do que o boi e o jumento. É a Bíblia. Mas professor João, eu vou pastor. Não fui eu que escrevi. Está escrito aí. Ou é ovelha, ou sai do culto ruminando para poder ter entendimento, sai da aula de teologia ruminando para poder ter entendimento, ou se não é pior do que o boi e o jumento. Eu vou fazer o quê? O pastor Lécio está segurando para não rir, pode rir, eu deixo. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Segurar a risada vai mal no coração, pode rir aí. Vamos mais um pouquinho. Contexto histórico. O livro relata eventos a partir da primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, por volta de 606, 605, até ao 3º ano de Ciro, 536. Vamos ver como vai até o 3º ano de Ciro? Capítulo 10 de Daniel, verso 1. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi reservado uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Sabe o que significa esse nome que deram para Daniel aí? É o nome de um dos reis da Babilônia, significa Bel, de um dos deuses da Babilônia, significa Bel, proteger o rei. Belsazar. Pois bem, o contexto histórico, então veja bem, ó, ele chega no começo do cativeiro, passa todo o cativeiro. Quando ele vê que deu 70 anos e o negócio não se cumpre, ele ora perguntando a Deus
Por que não se cumpre? Deus, o anjo disse para ele que já havia vindo trazer a resposta, mas o príncipe da Pérsia ali é um demônio, tá? Deu de cara com o anjo no meio do caminho. Gabriel vem trazendo a resposta, porque Gabriel é o anjo da resposta. Foi ele que anunciou o nascimento de Jesus, não foi? Então Gabriel vem trazendo a resposta da oração de Daniel. Só que o príncipe da Pérsia, que é um demônio ali no caso, e é chamado de príncipe da Pérsia, ele encontra o anjo no caminho e fala: onde vai? Aqui você não vai passar não. Precisa vir Miguel, que Miguel é que tem espada, derrotar o príncipe da Pérsia para Gabriel passar e trazer a resposta para Daniel. Agora eu não sei por que Cargas d'Água tem pregador que chama Miguel para dentro da igreja. Miguel não tem nada a ver com a igreja. Miguel é o anjo que protege Israel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelo teu povo. Povo de quem? De Daniel, povo de Israel. Já pensou se Gabriel, se Miguel atende? Que Miguel não é doido, ele não atende esses pedidos desses pregadores não. Que se Miguel sair de deixar de defender Israel, eu vou fazer aqui uma comparação, uma analogia. Se ele sair da faixa de Gaza, que é ali onde ele fica defendendo na fronteira, os árabes explodem Israel. Não sobra nada. A sirene vai tocar doidado. Porque diz que quando tem ataque aéreo dos árabes, a sirene toca, né? A sirene vai tocar até arrebentar. Está vendo que ele não vai fazer uma doidice dessa? Agora tem maluco que chama e tem crente que dá glória a Deus quando o cara está chamando. Eu não ia falar, não, mas eu já pensei, eu vou falar, né? E quando acabar essa papagaiada toda, eu é que sou doido. Como diz o poeta popular, quando acabar o maluco sou eu. Eu que sou maluco. Eles falam essas papagaiadas deles e eu que sou maluco. Mas tudo bem, não tem problema não. Então vamos lá. O contexto histórico do livro está vinculado à Babilônia, durante o cativeiro de Judá, de 70 anos, profetizado por Jeremias. Jeremias 25:11, por favor. Hoje vocês vão ficar comigo só até meia-noite. Jeremias 25:11. Então, o contexto é o cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro, que já tinha sido profetizado por Jeremias. Jeremias 25:11. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Essas nações, então não foi só Judá que foi para lá, não, teve outros povos vizinhos que foram. Mas aí está bem claro, 70 anos, 70 anos, sim ou não? Pois é, quando bate os 70 anos, Daniel falou: o que está acontecendo? Daniel era certamente adolescente por volta dos eventos do capítulo 1. E ele tinha, em média, 80 anos, quando ele teve as visões que estão registradas nos capítulos 9 ao 12. Então demora para ele ter as visões. Supõe-se que ele viveu até cerca de 530, 6 anos depois que o povo voltou. O povo volta em 536. Só que ele não volta, ele tem a opção de ficar lá, então ele não volta. A Bíblia não relata Daniel voltando. Quando teria concluído o livro, na última década de sua vida. Os críticos modernos, que consideram o livro de Daniel como espúrio falso, diz que o livro de Daniel é falso,
ele é inventado muita coisa, né? Eles dizem que o século II, que o livro é do século II antes de Cristo, sendo que o livro é de bem antes. Eles falam que é do século II, sendo que o livro é do século VI antes de Cristo. Ou seja, eles colocam o livro mais ou menos 400 anos depois. Orientam-se pelo seu próprio raciocínio filosófico, desvirtuando e não pelos fatos reais. Porque acontecem coisas sobrenaturais, eles não creem, eles vão mudar a data do livro para poder encaixar os fatos sobrenaturais, as profecias, porque eles não creem nelas. Os liberais fazem isso. Quase toda a informação que se tem do profeta Daniel procede deste livro. Quase tudo que a gente sabe. A gente sabe também por Ezequiel. Ezequiel diz que ele é um homem justo. Daniel era descendente do rei Ezequias. Lembra que nós já falamos disso hoje? Era descendente do rei Ezequias. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 20, versículos 17 e 18. Segundo Reis, capítulo 20, versículos 17 e 18. Vamos lá, minha gente. Não tem segundo Reis na Bíblia de vocês, não. Segundo Reis, capítulo 20, 17 e 18. Capítulo 20? Isso. Versículo 17 e 18. E eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E ainda até que teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no pasto do rei da Babilônia. Olha aí. Se você ler o contexto, está falando com o rei Ezequias. O cara é o profeta Isaías profetizando, por causa que ele mostrou tudo que tinha de riqueza lá. Isaías capítulo 39, versículos 6 e 7. Isaías 39, versículos 6 e 7. E eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, e da tua geração, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, filhos aí, gente, é descendentes, tá? Descendentes. Ele era de uma família culta da classe alta de Jerusalém. Não era qualquer um não, tá? Daniel capítulo 1, versículos 3 ao 6. Vamos lá, minha gente, 3 ao 6. Alguém está vendo a minha bolsa? Tá, do meu remédio. Eu pus minha bolsa. Daniel capítulo 3 ao 6. Morreu com ela, que a máquina estava dentro. Chefe dos teus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres,
jovens em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência e instruído em toda a sabedoria e sábio em ciência, entendidos no conhecimento, em que tivesse habitado para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhe determinou a razão de cada dia da porção do maná do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Pois é, de família nobre, tá vendo? E o meu remédio vai passar 20 minutinhos. 20 para 5, 5 horas, quando terminar a aula eu procuro minha bolsa. Pois bem, então ele era de família culta e de classe alta de Jerusalém, e Nabucodonosor escolheu exatamente esse tipo de jovem, por isso ele está lá junto com seus 3 companheiros. Capítulo 1, verso 4, por favor. Capítulo 1, verso 4. De Daniel? Sim. Jovens em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda a sabedoria, e sábio em ciência, entendimento no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Olha aí. Culto, educado. Versículo 17 do mesmo capítulo. Versículo 17 do mesmo Ora, capítulo. a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, está aí o caráter, a integridade dele, e por isso ele tem um lugar de destaque na corte e interpreta sonhos. Né? Ele interpreta os sonhos do rei e ele mesmo mais tarde tem um sonho. Capítulo 2, versículo 46 ao 49.